Nossa aula agora é sobre o sistema circulatório sanguíneo. E esse é o primeiro sistema que a gente tem que compreender dentro das técnicas de massagem que a gente vai trabalhar ou qualquer outro atendimento estético. Então a gente precisa lembrar sempre que conhecer a anatomia e fisiologia são os princípios básicos para que a gente compreenda o que a gente está fazendo, se eu vou conseguir entregar aqueles resultados. Então vamos descrever minuciosamente esse sistema para que a gente compreenda mais para frente por que a gente tem resultados dentro da nossa técnica de massagem. Quando a gente fala em sistema circulatório, ele se divide em dois: sistema circulatório sanguíneo e sistema linfático. Quando a gente fala no sistema sanguíneo, ele também é chamado de sistema cardiovascular e ele vai se subdividir em outros dois: sistema arterial e venoso. Vamos falar de cada um. Quem compõe esse sistema é o coração e os vasos sanguíneos, e o sangue também, que é o fluido que vai estar circulando dentro desse sistema. Então vamos falar de cada um deles. Quando a gente fala de sangue, né, esse líquido vermelho que a gente conhece, qual que é a composição dele? Ele é composto pelo plasma. Então plasma é a parte líquida do sangue, na sua maior porção é água mesmo. Isso vai servir de veículo para que a gente consiga entregar em todas as partes do nosso corpo exatamente a água como fator de hidratação. Todas as células sanguíneas vão estar sendo carreadas através desse líquido. Então o plasma é a parte líquida que a gente tem dentro do sangue. Temos também os eritrócitos, que a gente conhece muito por hemácias, né? E mais anteriormente ainda, quando a gente pega algum livro de literatura um pouco mais antigo, eram chamados de glóbulos vermelhos. Então foi evoluindo, foi mudando a nomenclatura dele, eram glóbulos vermelhos, viraram hemácias e recentemente, no momento atual, a gente chama por eritrócito. Então o sangue ele é vermelho exatamente por causa do eritrócito. É aquela célulazinha que a gente vê, vocês veem na imagem de vocês, vermelhinha, parece uma pastilha, ela é achatadinha. E qual que é a função do eritrócito? Função principal é carregar gases dentro do nosso corpo. Quando eu penso na circulação arterial, que é a circulação que sai do coração e vai para todas as partes do corpo, ela está levando, através do eritrócito, moléculas de oxigênio. Então o oxigênio vai dentro desse eritrócito, dentro dessa célula, e quando chega nos tecidos que ele vai ser lançado lá para que a gente possa oxigenar todas as partes do nosso corpo. No retorno, que vamos falar do sistema venoso, essa mesma célula, o eritrócito, ele vai estar trazendo gás carbônico. Então a função principal dela é carregar esses gases, levar oxigênio e no retorno trazer o gás carbônico. Vocês observam na imagem que ela é uma célula achatadinha. E ela é achatadinha justamente porque ela perde o núcleo dela para que sobre mais espaço dentro da célula para que ela consiga carregar uma quantidade maior de oxigênio. Então ela é extremamente eficiente. O eritrócito ele foi feito para ficar dentro do sistema sanguíneo. Se ele sai de lá, ele morre na hora. Então, quando a gente bate e fica um roxo, a gente teve um rompimento de vaso, mas não teve um ferimento no tecido, aquele roxo é justamente porque houve extravasamento de sangue ali no tecido, no interstício, e ela morre automaticamente, então vai ficando aquele resíduo, aquele lixinho mesmo lá no nosso meio celular. Quando tem um ferimento, um corte mesmo que pinga no chão, a gente percebe que seca muito rápido, tá? Então muito rápido ele vai perder a vida, ele vai morrer assim que sai do sistema sanguíneo. A gente tem também os leucócitos. Leucócitos já são os chamados glóbulos brancos. A função principal dele é de defesa. Então, diferente da hemácia, do eritrócito, o leucócito ele sai da corrente sanguínea e ele sai justamente para fazer a defesa quando o sistema nervoso passa alguma mensagem que a gente está tendo uma invasão de algum micro-organismo, alguma bactéria. Então, ele já tem esse poder de migrar para outras partes para poder fazer a nossa defesa. E nós temos também as plaquetas dentro ali do nosso sangue. Plaquetas, na realidade, ela não é uma célula, elas são pequenos pedacinhos, fragmentos de célula que vão ser responsáveis em fazer a coagulação do nosso sangue.
Então, quando a gente tem um ferimento, um corte que forma aquela casquinha de machucado, aquilo nada mais é do que exatamente as plaquetas que vieram para a superfície para fazer aquele tamponamento, e elas também, logicamente, acabam se desidratando, acabam morrendo, e a função dela é justamente essa, fazer aquele tamponamento para evitar um extravasamento maior de sangue. O plasma ele está carregando também hormônios e qualquer outras substâncias, fármacos que a gente ingere, então vai ter essa função de, junto com esse sistema, estar levando qualquer substância para todas as partes do nosso corpo. Os nutrientes também estão sendo carreados, então é um fluido vital que é imprescindível, essa boa circulação para que a gente tenha um bom funcionamento orgânico. Quando a gente fala do nosso sangue, então, a título de curiosidade, ele é composto 55% por plasma, que é aquela parte líquida, vocês veem na imagem que é essa parte amarelinha, 1% apenas por leucócitos e plaquetas e 44% pelos eritrócitos. Então, quando a gente faz uma doação de sangue, tanto vão ter as pessoas que recebem o sangue completo, como também algumas pessoas, dependendo da patologia, ela precisa só do plasma ou só das plaquetas. Então, é feito num processo centrífugo essa separação para que possa ser doado de acordo com a necessidade de cada um. Então, vai tudo dividido. Eu gosto bastante dessa imagem para que a gente tenha uma noção exata do que está acontecendo. Normalmente a gente não tem essa percepção de que em tempo integral, né, dependendo apenas dos comandos do nosso sistema nervoso autônomo, a gente tem tudo isso circulando ininterruptamente aí dentro do nosso organismo. Como as células sanguíneas são responsáveis aí por levar o oxigênio e o sangue em si levar nutrientes para todas as partes do corpo, eu costumo dizer nas aulas presenciais, né, o quanto que a gente tem que se conscientizar disso diariamente, porque a alimentação que a gente ingere, a água que a gente ingere ou deixa de ingerir, vai ser muito importante para que esse sistema funcione de uma forma harmoniosa, de uma forma correta, devida, para que a gente tenha saúde, né? E quem vai fazer esse transporte aí para todo o nosso organismo vai ser exatamente o sistema sanguíneo. E nós temos o coração nesse sistema, né? Falamos do sangue, que é o que corre dentro aí do nosso organismo, mas quem bombeia, quem ejeta esse sangue para o corpo inteiro é o nosso coração. Então, o nosso coração é um órgão que funciona exatamente como uma bomba para poder impulsionar o sangue para todas as partes do nosso corpo. Vamos falar mais sobre ele. Quando a gente fala em coração, ele é um órgão muscular, justamente porque tem aquele movimento de contração e de relaxamento, e é um órgão oco, né? Oco para poder receber o sangue que está vindo de todas as partes do nosso corpo. Ele é formado por 4 câmaras, como vocês veem na imagem, então são 4 cavidades, 4 espaços ocos. As 2 partes superiores são chamadas de átrios, aí a gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo, e as porções inferiores são os ventrículos, também direito e esquerdo. Todo o sangue que chega ao coração, ele chega por cima, então ele vem através de veias para desaguar nos átrios do nosso coração. Todo o sangue que sai do nosso coração, ele sai pela porção inferior, através dos ventrículos. E mais famosa, a gente poderia dizer, das artérias é a artéria aorta, que é por onde vai estar sendo impulsionado o sangue já oxigenado para todas as partes do nosso corpo. Então ele tem uma força muito grande de ejeção, é bombeado de uma forma muito intensa para que esse sangue realmente chegue em todas as partes do nosso corpo. Ela é uma artéria bem calibrosa. Quem já viu em laboratório durante a faculdade, principalmente, se teve a oportunidade de estar ali com membros de cadáveres, a gente se impressiona normalmente pelo tamanho do calibre. Então ele costuma ser muito calibroso e também de um tecido muito rígido, né, para que ele suporte aquela pressão que está sendo ejetado o sangue para fora.
Então, como eu comentei, ele é um órgão muscular para que tenha esse movimento que a gente fala de contração e de relaxamento a título, né, de informação mesmo. Quando a gente faz exame de sangue, ou melhor, mede a pressão arterial, a gente fala em sístole e em diástole, né? A sístole é sempre um movimento de contração e a diástole é de relaxamento. Quando a gente fala, então, lá tanto dos átrios como dos ventrículos, toda vez que um átrio tiver em relaxamento, então ele vai estar em diástole, a parte inferior, os ventrículos, ele vai estar ao contrário, se contraindo. Então, sempre esse movimento. O sangue, ele chega pela parte superior, vai encher essa porção. Quando ela enche, automaticamente ela vai começar a se contrair e vai abrindo embaixo no ventrículo para que esse sangue passe. Então, aquela batida que a gente escuta do coração é justamente esse movimento, onde um está contraindo, então aquele tum-tum, tum-tum que a gente escuta, é justamente esses dois movimentos que estão sendo feitos. E isso tem que funcionar sempre de uma forma muito eficiente. Então, quando se tem algum problema cardíaco, alguma patologia mesmo, ou uma criança que já nasce com algum problema congênito, é porque ela já não tem esse funcionamento da forma que ele deveria ser. Falando ainda do coração, né, a gente tem que entender a parte anatômica, né, compreender o que é cada coisa. Então, ele é um órgão muscular, como eu comentei, e praticamente todas as partes do nosso corpo sempre vão ser revestidas por alguma membrana, fazendo a proteção daquela parte, daquele órgão, daquele segmento. Então, nós vamos ter uma membrana envolvendo o coração pela parte externa e uma outra na parte interna. Então, para que a gente saiba os nomes corretamente, né, a camada interna é chamada de endocárdio, essa camada que vai estar separando o músculo do conteúdo sanguíneo que vai chegar lá no meu coração. Miocárdio é a camada intermediária, então mio é de músculo, exatamente essa parte muscular é o miocárdio. E pericárdio é a membrana que envolve a porção externa, essa membrana que está do ladinho de fora do nosso coração. A gente vai ver mais para frente em outra imagem que as artérias, as veias, elas também vão ter essas três camadas, porque na realidade, quando eu penso na artéria aorta, ela está saindo do coração, ela é um prolongamento, então ela sai exatamente nesse mesmo molde, tendo uma camada muscular, uma membrana interna e uma membrana externa. E quando a gente fala desses vasos sanguíneos, então, eles são chamados de artérias e de veias. Como eu havia comentado, a artéria, o sangue arterial é aquele que está saindo do coração. Então, todo vaso que sai do meu coração e vai para os sistemas, para os tecidos do meu corpo, são chamados de artérias. E todos aqueles que estão retornando para o meu coração são chamados de veias. Quando a gente olha para a nossa pele, que a gente observa essas manchas mais esverdeadinhas, mais azuladas, né, são as veias que a gente está vendo. Então a veia ela é sempre mais superficial, tá? E superficial porque o sangue, quando está voltando para o coração, ele volta sempre numa velocidade bem menor do que quando ele está indo para todos os tecidos. Então quando nós falamos em artéria, a artéria ela sempre está num plano mais profundo. Quando a gente se corta, tem um machucadinho, normalmente sai aquele sangue que ele tem uma cor mais escurecida, mais um tom de vinho, então a gente teve um rompimento numa veia. Quando é um ferimento profundo, que sai aquele sangue muito vermelho, então é um sangue que está rico em oxigênio ainda, aquele é o sangue arterial. Então esse é o grande perigo de um ferimento profundo, porque como ele está sendo ejetado com muita pressão, é muito mais fácil a pessoa ter uma hemorragia e dependendo da extensão vir a óbito por ter entrado em choque, justamente porque não dá conta, aquele extravasamento todo está fazendo com que não circule mais o sangue da forma que deveria, tá? Então as veias são mais superficiais, as artérias são mais profundas. Então o sangue ele sai através dessa artéria calibrosa. Essa artéria, como vocês veem ali na imagem, isso se chama árvore arterial. Ele vai começando a se subdividir para chegar em todas as partes do corpo. Então aquela artéria que era calibrosa, ela passou a se dividir em algumas partes e vai tendo um calibre menorzinho. E aí ela passa a se chamar arteríola. E depois essas arteríolas também vão se dividindo em partes menorzinhas ainda e passa a se chamar capilares.
Eu gosto sempre de fazer algumas associações para que a gente memorize bem, né? Se a gente pensar numa cidade, por exemplo, a gente tem grandes vias, se a gente pensar em vias públicas, grandes avenidas, elas são grandes com várias pistas. Conforme a gente se afasta dessas avenidas principais, a gente vai tendo outras avenidas menores, elas vão formando um número maior de avenidas e depois elas vão passando a ter ruas e vielas conforme vai chegando nos bairros. No nosso organismo funciona da mesma forma, para que a gente consiga acessar a periferia do nosso corpo, acessar todas as partes, então a gente sempre vai sair de uma grande via que vai se subdividindo cada vez mais para que a gente consiga chegar em todas as partes. E aqui, no caso, falando do sistema sanguíneo, é dessa forma que a gente vai conseguir oxigenar e nutrir todas as partes do nosso corpo. Do lado a gente tem uma imagem em 3D também para que a gente imagine, visualize de uma forma mais correta essa árvorezinha arterial. Então perceba que quanto mais vai chegando nas extremidades, nos capilares, mais numerosos são esses vasinhos. Tem aqui também uma imagem para que a gente compreenda o que eu tinha comentado anteriormente, que eu tenho essas 3 camadinhas ali nos meus vasos, né? Então primeiro a gente tem aqui uma veia que está em azulzinho, e a artéria está em vermelho. Então, inicialmente, isso é uma norma e é mundial. Toda vez que a gente ver um mapinha de sistema sanguíneo, tudo que for arterial é em vermelho, tudo que for venoso, que é o retorno para o coração, vai estar em azul. Observe aqui que a veia, ela tem uma parede, a parte muscular que é no meio, ela é um pouco mais estreita que na artéria, né? E por que é isso? Por que na artéria é mais espesso? Porque lembra que o sangue sai do coração sendo ejetado com muita força, então ele precisa de uma parede mais espessa, mais forte, para que não tenha problema nenhum de extravasamento ou de rompimento. O que falta aqui nessa imagem é que as veias, elas vão ter válvulas ou valvas internamente, principalmente quando eu penso nos membros inferiores, para que esse sangue não volte para trás, porque ele está vindo contra a gravidade. Então a gente vai ter internamente pequenas válvulas que vão estar impedindo que esse sangue volte, retorne. Então a gente tem a veia, tem a artéria e tem o capilar. Observa que é bem diferente essa formação, essa apresentação do capilar, né? Por que é isso? Observa que ele tem uns buraquinhos, ele é semipermeável ao contrário dos vasos. Porque justamente nessa parte do nosso vaso sanguíneo, no capilar sanguíneo, que a gente vai fazer as trocas entre o sangue e os tecidos do nosso corpo. Então a gente viu que isso vai se ramificando para todas as partes do nosso corpo. Quando chegar nos capilares, o nosso sangue, ele vai ter essa parede semipermeável e é aqui que ele vai deixar extravasar água para o meu meio celular, para que a gente possa hidratar. É aqui que vai extravasar o oxigênio que o meu eritrócito está levando, os nutrientes, os hormônios e todo o componente que está sendo carreado ali dentro do meu sangue. Então ele vai ser extravasado ali para o meu meio celular para que as minhas células recebam esses conteúdos. Quando a gente pensar lá no retorno venoso, vai acontecer da mesma forma, vai ser o capilar fazendo a absorção daquele interstício, então ele vai puxar a água excedente, ele vai puxar restos metabólicos que estejam ali no nosso interstício para poder levar de volta lá para o coração para que a gente possa oxigenar novamente aquele sangue, tá? Então o capilar serve para fazer as trocas metabólicas lá no meu meio celular, em todos os tecidos. Aqui eu tenho novamente o vaso, mas aqui a gente já coloca nomes. Mencionei que tem as 3 camadinhas que vieram desde o coração com essa subdivisão. Então, quando eu penso ali que tem essas 3 camadinhas, a título também de conhecimento, a membrana que está envolvendo do lado externo meu vaso é a túnica adventícia, a parte muscular, que lá no meu coração era miocárdio, passou a se chamar túnica média, e a parte interna, que era endocárdio, passou a se chamar túnica íntima. Tá? Então isso a título de informação mesmo, de conhecimento.
E aqui nessa imagem eu gosto bastante dela, então uma imagem aí em 3D para que a gente tenha essa noção de quanto é volumosa e numerosa essa distribuição dos vasos sanguíneos do nosso corpo. Porque todas as nossas células precisam de oxigênio, precisam de nutrientes, precisam de água. E é justamente esse emaranhado de vasos que vai conseguir entregar essas substâncias em todas as partes do nosso corpo. E vai ser através também desse sistema que as toxinas ali que foram eliminadas pela minha célula, porque chegou lá no meu interstício aquele oxigênio, aqueles nutrientes, minha célula absorveu aquilo que era permitido para ela, aquilo que ela permitiu entrar, ela fez o trabalho celular, o metabolismo dela e jogou para fora, principalmente gás carbônico. Então, quando eu falei lá atrás, né, das nossas células sanguíneas passeando, pensa sempre que são pequenas porçõezinhas com vida, né, que elas estão assim como a gente, né, se alimentando, se hidratando e na hora ela precisa exalar o que ela não precisa mais, que é o gás carbônico. Então é exatamente como a gente funciona, né? Numa visão macro e numa visão micro. Aí aquele gás carbônico que está naquele interstício, quem vai trazer de volta, quem vai fazer essa absorção vai ser também o meu sistema sanguíneo, só que agora o venoso. Quando a gente fala em circulação, então aqui nessa imagem vocês vão perceber de uma forma um pouquinho mais clara isso que eu acabei de comentar, né? Que a gente tem o desenho do coração aí no centro, que está mais numa cor rósea. Perceba que está saindo ali a minha artéria, ela vai se dividindo e onde está aquela redinha ali embaixo, são os meus tecidos, e aí eu vou ter um monte de célula esperando chegar esse oxigênio, esses nutrientes, essa água, para que elas possam exercer a função delas. E onde termina ali o capilar do sistema arterial, já começa o capilar do sistema venoso, né? Então, ali naquele mesmo interstício que está misturado, tudo que chegou e está misturado com o resto do metabolismo celular, o sistema venoso vai dar conta de fazer a absorção. Tá? Então, essa água que está chegando, né, 90% quem vai fazer o recolhimento dela vai ser o meu próprio sistema sanguíneo, só que agora o sistema venoso. Então, a gente tem duas circulações no nosso corpo, a grande e a pequena circulação. Quando a gente fala na grande circulação, é essa, entre o coração e todas as partes do nosso corpo, tá? Então, aqui tem um esqueminha, né, que pelo meu ventrículo esquerdo ali do coração saiu a minha artéria aorta, aí o sangue segue pelas arteríolas, pelos capilares arteriais e lá embaixo onde tem aquela redinha são os meus tecidos. Então, chegou tudo ali, foi o final ali do meu sistema arterial e já começa o capilar venoso, que vai puxar esse conteúdo pelas vênulas, pelas veias, que na realidade vai terminar na veia cava superior e inferior e vai desembocar lá no átrio direito do meu coração. Então, constantemente esse sangue saindo do coração, indo para todas as partes e voltando novamente para o meu coração. E aí, né, esse sangue chegou rico em gás carbônico, como que ele vai ser oxigenado, né? Vai ser através da pequena circulação, que é essa parte superior do desenho. Então, esse sangue que chegou aqui em azul, que é o sangue venoso, ele vai sair através da artéria pulmonar e vai seguir para os nossos pulmões. Lá, então a gente sabe que conteúdo líquido não entra exatamente no meio do nosso pulmão, mas isso vai ser através de vasos muito pequenos lá nos nossos alvéolos pulmonares, que vai ter essa troca metabólica. Então, na hora que nós respiramos e colocamos para dentro o oxigênio, lá no nosso pulmão está chegando esse sangue que está rico em gás carbônico e é feita essa troca. Então, entra oxigênio no sangue e ele devolve gás carbônico. Quando a gente expirar, a gente está jogando para fora esse gás carbônico que foi expelido lá pelas nossas células. Aí, esse sangue que agora fez essa troca importante, né, pôs para fora o gás carbônico e puxou o oxigênio para ele, através das veias pulmonares, ele volta para o coração.
Então entrou ali pelo átrio esquerdo agora, esse sangue totalmente oxigenado, e aí vai do átrio para o ventrículo e recomeça novamente a grande circulação. Então continuamente esse movimento aí funcionando de uma forma perfeita quando a gente é saudável, então seguindo do coração para todas as partes do corpo, volta para o coração, segue para os pulmões, vai ser oxigenado e aí volta para o coração para ser distribuído para o corpo inteiro novamente, né? Então aí nós temos a pequena circulação que vai ser realizada entre o coração e os pulmões. Então esse é um sistema perfeito, né? Através desse sistema que a gente sobrevive, que a gente consegue levar tudo aquilo que a gente ingere para todas as partes do nosso corpo. Quando a gente está realizando uma massagem, né, a gente está estimulando esse sistema sanguíneo. Por isso que quem tem cardiopatia, né, tem uma arritmia cardíaca ou qualquer outro problema, passa a ser uma contraindicação realizar uma massagem. Porque como a gente vai estar estimulando essa circulação, pode ser que a gente coloque aquele coração para trabalhar de uma forma maior ou mais pesada, o que não é interessante para quem tem um problema cardíaco, logicamente. Aí a gente vai ter, né, na aula de drenagem linfática, a gente destrincha bastante sistema linfático, mas aqui eu vou colocar para a gente ter uma noção que ele é um sistema auxiliar do nosso sistema sanguíneo, a gente precisa compreender isso e na drenagem a gente aprofunda muito mais em toda essa estrutura. Quando a gente fala no sistema circulatório linfático, ele é auxiliar do sistema sanguíneo e principalmente do sistema de retorno. A função principal do sistema linfático é drenar o excesso do líquido excedente. Então eu havia comentado que 90% daquele líquido que está no interstício, ele vai entrar pelo capilar sanguíneo, pelo capilar venoso, e esses 10% que sobram, quem vai fazer essa captação vai ser o nosso sistema linfático. Então, função principal, captar o líquido excedente que está lá no meu líquido intersticial. Mas ele tem uma função muito importante, porque ele tem um calibre um pouco maior, né? Ele tem uma abertura um pouco maior do que o capilar sanguíneo. E quando a gente fala em capilar, vale a pena a gente lembrar que tem esse nome porque a espessura é parecida com a de um fio de cabelo, né? Então extremamente fino. Mas quando eu falo no capilar linfático, ele é um pouco mais calibroso e ele vai permitir que macromoléculas, que principalmente proteínas que não entram, não passam pelo vaso sanguíneo, elas entrem pelo sistema linfático. E isso é feito de uma forma muito sábia, porque quando eu penso numa proteína, então a gente se alimentou, ingeriu uma proteína, por exemplo, ela chegou através do sangue lá em todos os meus tecidos, foi feito o processo de digestão, aí todo um outro processo, e ela ficou no interstício, ela não passa pelo capilar sanguíneo, mas ela vai passar pelo linfático, porque depois ela vai ser devolvida novamente para a corrente sanguínea. Então a gente tem uma proteína circulante dentro do nosso organismo. E aqui, tanto esse capilar linfático, ou também chamado de linfático inicial, ele vai captar aquele excesso de líquido, macromoléculas, proteínas e micro-organismos. Então, se eu tenho ali um vírus, uma bactéria, qualquer organismo estranho, quem vai fazer essa captação vai ser o nosso sistema linfático. Então, ele não tem só a função de drenar o líquido excedente, como ele também vai ter a função de filtrar. Então, através dos linfonodos, chamados também de gânglios linfáticos, é que vai ser feita a filtragem desse conteúdo que foi absorvido lá no nosso meio celular. Eles funcionam, essas pequenas estruturas, parecem bolinhas, elas funcionam como filtro, elas fazem fagocitose quando entra algum organismo estranho, algum vírus. Todo mundo já percebeu quando tem uma dor de garganta que a gente percebe aumentado esses gânglios linfáticos, principalmente aqui na região de pescoço. Quando a gente percebe isso, é sinal que o meu sistema linfático, que aquele linfonodo está tentando combater algum agente infeccioso, né? Naquele caso lá, na outra história que é a drenagem linfática, a gente não executaria a massagem porque ele está tentando, né, combater, matar, fagocitar aquele organismo estranho. E se a gente ficar estimulando, ele vai soltar para o corpo inteiro, ele não consegue segurar.
Tá? Então, o linfonodo vai ter essa função super importante de filtragem. Aí, esse líquido que foi vindo pelo sistema linfático, junto com micro-organismos, com proteínas, vão sendo filtradas ao longo do caminho até serem devolvidas para o sistema sanguíneo. Tá? Então, aqui na parte superior do nosso corpo, perto da região de clavícula, entre as veias subclave e jugulares, é onde termina o sistema linfático, e esse líquido que ele puxou e que ele filtrou, ele vai devolver para o nosso sistema sanguíneo. Tá? Então, naquele momento, a gente está aumentando um pouco o volume do meu sangue, porque a gente está chegando lá numa passagem e jogando um pouco mais de água dentro daquele sistema. Então, se eu aumento o volume do meu sangue naquele momento, logicamente a parede do meu vaso vai ter uma pressão maior. Então, eu vou ter uma pequena elevação na pressão arterial. Então percebe o quanto que é importante a gente conhecer essa fisiologia para que a gente entenda o porquê que é importante a gente fazer uma ficha de anamnese para saber se o meu cliente tem ou não um problema de saúde, né? Porque aí eu vou saber se eu posso fazer ou não para que a gente não desencadeie nenhum problema um pouquinho mais sério logo depois. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar bem como que funciona esse sistema linfático, como ele é auxiliar realmente do nosso sistema sanguíneo e principalmente, né, e sobretudo na sua porção venosa. Vocês veem em verdes, isso também é mundialmente convencionado, tudo que eu ver em verdinho vai estar se relacionando ao sistema linfático. Ele vai seguindo paralelo a esse retorno venoso, onde tem essas bolinhas, são os linfonodos onde vão ser filtrados todo esse conteúdo que foi absorvido até ser devolvido lá na parte superior do nosso corpo para o nosso sistema sanguíneo. Então percebam como é importante a gente entender esses sistemas e entender que quando eu estou fazendo uma massagem, normalmente eu estou estimulando esse funcionamento. Por isso que eu preciso saber se o meu cliente tem alguma contraindicação, se ele tem algum problema de saúde, principalmente relacionado à parte cardíaca, a problemas circulatórios, para que a gente não venha a ter problemas futuros, né, ou piorar o estado daquele nosso cliente. Então, compreender anatomia e fisiologia é muito importante para que a gente saiba exatamente o que o movimento que eu realizo com a minha mão durante a massagem está causando, que efeito ele está causando naquele organismo. E, inclusive, também para que eu entenda o porquê que determinados tratamentos dentro da área estética, principalmente, podem ser feitos, como eles são feitos, por que eu estou estimulando circulação. Toda vez que falar em estimular a circulação, pensando numa pessoa saudável, a gente quer levar oxigênio e nutrientes para todas as partes, o que é muito bom quando eu penso na pele, quando eu penso na nossa parte muscular, né? Então essa nutrição ela é muito importante. A gente encerra aqui, então, a nossa aula sobre o sistema sanguíneo, espero que você tenha aproveitado.